Para muitos de nós, os pets são mais que animais. Eles são amigos ou almigos, companheiros e até membros da família. Mas e quando chega o momento de nos despedirmos deles? Como lidamos com o vazio deixado? Como podemos encontrar caminhos para celebrar a vida que compartilhamos com eles? E principalmente, como viver esse luto que muitas vezes é minimizado pela sociedade? Junte-se a nós em mais um episódio do podcast Morada do Cuidado. Hoje dedicado a compartilhar e tentar descobrir maneiras de lidar com a perda de um animalzinho querido. Fique conosco, aqui o Cuidado faz morada. Olá, eu sou Simone Lira, sou psicóloga especialista em luto e estarei aqui hoje no episódio do podcast Morada do Cuidado, uma iniciativa promovida pelo Cemitério Crematório Morada da Paz. Se você é novo por aqui, saiba que o Morada do Cuidado é também uma plataforma que oferece apoio na vivência do luto por meio de conteúdos multimídia elaborados por profissionais especialistas no assunto. No site moradadocuidado.com.br você encontra conteúdos, programas e recursos que auxiliam e orientam o enlutado na vivência dessa jornada. Hoje, em especial, o nosso episódio que é dedicado a falar sobre a difícil tarefa de nos despedirmos dos amiguinhos PET está sendo promovido pelo Morada da Paz PET, o crematório PET do Morada da Paz. Se você quer oferecer a melhor despedida para o seu animalzinho, não deixe de conhecer todos os detalhes no site moradadapazpet.com.br. Para contribuir e enriquecer nosso episódio de hoje, dividindo conosco um pouco da sua experiência como tutora que viveu o luto pela perda do pet, nós convidamos Giovana Simões, designer e tutora de Guga. Olá, Gil, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu gostaria de primeiramente agradecer pela sua disponibilidade e te pedir para que você começasse se apresentando. Muito obrigada. Eu que agradeço por poder compartilhar, essa minha experiência com Guga, que foi um pet muito amado por mim e pela minha família. Eu me chamo Giovana Simões, eu sou designer do Grupo Morada já há quase 8 anos, um tempinho fui estagiária também. Eu sou casada, tenho 29 anos, tenho 3 filhos. Por quê? Um filho humano e 2 pets. E um desses filhos pet, já não está mais conosco aqui na Terra. E ele eu considero que foi o primeiro filho, meu e de Tiago, porque nós cuidamos de Guga, oferecemos amor para ele como uma mãe oferece ao filho, óbvio que com as particularidades de um pet, de um humano. Mas, enfim, Guga chegou... Ai, gente, desculpa. Guga chegou para mim quando eu tinha 17 anos, pelo meu padrasto, que deu esse presente para minha mãe, mas foi um presente para mim. E ele esteve na minha história durante 9 anos, né? 1/3 da minha vida. Uhum. Guga chegou com quanto tempo de vida? Guga chegou, era um bebezinho, ele tinha só 1 mês e meio. E eu também era, né? Eu tinha 17 anos, tinha recém-passado no vestibular, estava com um certo tempo livre em casa. E ele não foi o meu primeiro animal, certo? Ele não foi meu primeiro cachorrinho, mas eu considero ele como sendo o primeiro cachorrinho que eu cuidei e criei da forma que eu queria, né? Como um bebê mimado. Mas, enfim, foi isso. E a sociedade muitas vezes minimiza, né, essa dor de perder um animal. E aí, por não reconhecer esse vínculo que é emocional entre humanos e animais de estimação e com essa disponibilidade total que o animal tem isso, né? Eu costumo dizer que a gente nunca vai encontrar um animal em que a gente chega em casa e ele vai dizer, não chegue perto, hoje eu não balanço o rabo porque eu tô com enxaqueca, né? Não existe isso. Ele tem essa disponibilidade total afetiva. Então, quanto esse vínculo é significativo, e muitas vezes no momento dessa perda a gente vai escutar comentários do tipo, nossa, mas era só um animal, né? Ou
logo, logo você terá outro, né? Como se fosse algo apenas de substituição e tá tudo né? resolvido. Como se fosse um objeto. Eu posso falar pela minha experiência que, por exemplo, na minha constituição familiar, eu era a única da família que sempre amou animais, cachorro especificamente, né? Eu era a única que sempre queria ter. E como eu disse, eu tive outros animais de estimação, mas era muito naquela lógica dos meus pais quererem um animal para fazer a vigia da casa, para ficar na casinha deles, no quintal. E pronto, e a minha lógica de criança e de adolescente era de ter um animal para ficar comigo em casa, para dividir, partilhar experiências com ele, para dormir comigo, como eu digo, assim, realmente um bebê mimado. E com o Guga eu tive essa experiência, apesar de que, por um tempo, como eu disse, né, quando eu ganhei Guga, na verdade foi um presente do meu padrasto para minha mãe. Eu morava sozinha com a minha mãe. A minha mãe insistia muito, não, quando ele tiver maiorzinho e vacinado, ele vai dormir no quintal. Ele não vai ficar em casa. Não, eu não quero cachorro dentro de casa, eu não quero cachorro em cama. Pare com isso. E por um tempo ele morou no quintal. E tinha outros que minha mãe tinha, mais 2 cachorros, certo? E Guga era o único que queria viver dentro de casa. Se a minha mãe estivesse sozinha em casa, ela podia ficar com a porta da área de serviço aberta, podia ficar todos os portões abertos, que Guga não entrava porque ele respeitava a minha mãe. Se eu estivesse em casa, ele sabia que eu estava em casa, então ele dava um jeito de entrar e ir direto para minha cama, porque eu fazia muito isso com ele, né? Assim, Guga, eu fazia trabalho da faculdade, ele tava lá no meu colo, eu tava, tipo, lendo no computador, na cama, ele tava lá do meu lado da cama. Então, se eu acostumei ele dessa forma, eu reconheço que eu acostumei ele dessa forma, mas quem tem um animal de estimação sabe que cada animal de estimação tem uma personalidade única. E a personalidade de Guga era um cachorro para ser mimado e morar dentro de casa. Eu e meu marido, a gente falava que ele era um cachorro de apartamento, porque o pouco tempo que ele morou no quintal, ele não se adaptava. Ele não era um cachorro de ser vigia, de latir para as pessoas. Ele era um cachorro que ele só chorava para entrar dentro de casa e ficar comigo. E assim que a gente teve a oportunidade, ele foi morar no apartamento com o meu marido. E passou o resto da vida dele lá, muito bem adaptado, apenas reclamando do interfone e dos outros cachorros do condomínio quando ele ia passear. E aí a gente sempre ouve, né, que o animal, embora ele seja adotado, ele seja presenteado a alguém, mas ele vai escolher o verdadeiro tutor, né? Parece que Guga trouxe bem nítida essa experiência, né? Enquanto ele se incomodava, talvez, né, com esses outros que não faziam parte dessa educação dele, digamos assim. Exatamente, assim, a minha mãe, ela criticava, ela tinha o amor dela, assim, por mais que ela fosse mais dessa perspectiva de querer o animal fora de casa para vigiar a casa, de certa forma ela criou um vínculo dela com o Guga também. É tanto que quando ele chegou a falecer, eu fiz questão de ligar para ela se emocionou muito. E aí ela pensou muito, eu lembro que ela falou assim, ai, mulher, não pegue mais outro não, porque é muito dolorido perder, né, esse animalzinho. E é porque o resto da vida dele, né, assim, Guga, ele viveu 9 anos, ele só morou 3 anos com a minha mãe, porque assim que eu comecei a estagiar, e meu marido teve a oportunidade de morar sozinho no apartamento, na época era meu namorado, né, eu vou pegar meu dinheirinho do estágio, vou castrar Guga, vou, tipo, dar as vacinas, dar remédio que precisa dar pra ele ir morar com você no apartamento, já que eu ia passar o final de semana com ele, então, tipo, tava tudo bem. E minha mãe aceitou justamente, porque ela sabia que Guga era, tipo, muito próximo de mim, de Tiago, ele era nosso filho, e, tipo, como eu falei, ela tinha mais 2 cachorros, Otto e Pitoco lá. Só que Otto e Pitoco eram os cachorros do quintal, Guga não era, então pra ela tudo bem, Guga pode ir morar no apartamento. E eu acho que aproximadamente 1 ano depois, eu fui morar também com o Tiago, que é o meu atual marido. Você sentiu alguma diferença? Porque você traz... minha mãe aceitou que Guga fosse morar com meu namorado, mas e Guga aceitou passar a semana sem você? Manifestou alguma reação? Né? Será que Guga também sentiu algo relacionado a um processo de luto, né? Então... Na época, quando o meu namorado foi morar sozinho, ele até quis levar um gatinho que ele tinha com os pais, mas a mãe dele ficou... não gostou muito, queria que o gato ficasse com ela, ele tentou, o gato não se adaptou ao espaço. Eu fiz, não, vamos levar a Guga, né? Tudo certo, Guga foi.
E aí a gente pensou, não, então vamos planejar, vai ter um quarto para Guga. Guga tinha um quarto, ele não vai dormir conosco na cama, vamos impor limites e educá-lo. Ai, nada feito, né? Inicialmente, ele chorou um pouco, por exemplo, como eu ia para lá na sexta noite e ia embora no domingo à noite, eu lembro muito bem que apesar do condomínio estar pouco habitado na época, a gente tinha muito receio porque ele chorava muito quando a gente saía. A gente descia pro estacionamento, ia pro carro e a gente chegava na guarita, dava pra escutar ele chorando, a gente morrendo de medo que algum condômino fosse reclamar. Até porque o condomínio era novo, as regras de condomínio eram novas, tipo assim, a gente nem sabia se tinham aceitado animal, mas tipo, ainda tava aquela coisa, onde é que o animal vai passear? Não vai passear dentro do condomínio, vai ter que passear fora e tal. Então a gente tinha muito esse medo dele fazer barulho e incomodar outros vizinhos. Mas ele foi se adaptando, assim, como eu falei, sempre que a gente saía de casa ele chorava muito, berrava. Mas ele foi se adaptando também, tipo, entendendo essa coisa do interfone, quando tocava, ele ficava muito nervoso. E eu sofria, porque eu passava a semana na casa da minha mãe, que tinha outros 2 cachorros que eu também amava muito, e ainda amo, estão vivos ainda. Mas eu ficava com saudade de Guga. E aí, quando eu tava com o Guga, eu ficava com saudade desses cachorros. E aí foi um processo pra mim, até eu me adaptar e entender que, tipo, não quero mensurar amor por Guga ou pelos outros animais. Mas eu entendi que aquela era a minha escolha quando eu fui morar com o Tiago no apartamento. Se era a minha escolha estar ali a maior parte do meu tempo, eu tinha que entender que eu não poderia mais compartilhar e estar dando tanto carinho e atenção para os outros animais da minha mãe. Mas, enfim, eu acho que o processo foi esse, assim, foi um pouco... Foi meio que se ajustando, né? Guga foi se ajustando à nossa rotina ali no apartamento, se ajustando à minha presença, ou à presença do meu marido, e eu fui me ajustando até conseguir, de fato, a gente tá morando todos juntos, e meu marido sempre falava que Guga tinha escolhido a humana favorita dele, e a humana favorita era eu. E aí, eu acho que Guga foi esperto, né? Ele disse, bom, tenho que ficar aqui para não voltar pro quintal, né? Exatamente. E eu queria que você contasse um pouquinho da história, né, da perda de Guga, o que foi que aconteceu com Guga, pra gente entender. Bom, mais ou menos um ano depois, eu acho que um ano depois de Guga morando lá no apartamento, ele tava meio dodóizinho, nós levamos ele no veterinário, ele precisou ficar internado, e aí veio um diagnóstico não tão legal, veio um diagnóstico de calazar, né, a leishmaniose. Na época ele tinha 4 anos, estava bem pertinho de fazer 4 anos, na verdade. E o calazar, para quem não sabe, é uma doença bem séria, que não tem cura, que normalmente aqui no Brasil costumavam recomendar a eutanásia. Só que... Foi oferecido a você essa possibilidade? Eu, assim, sou extremamente grata a esse veterinário que... Eu só lembro que o nome dele era Rodrigo, nunca mais vi ele na minha vida. Mas ele foi super acolhedor conosco e explicou que atualmente, assim, tinha sido aprovado recentemente um tratamento no Brasil de um remédio para a leishmaniose. Que o que acontecia? Esse remédio, ele não... Como eu disse, a doença ela não tem cura. Mas esse remédio, ele meio que... como eu posso dizer? Ele estabiliza. Ele faz com que, se eu não me engano, é um protozoário. Ele pare de meio que prejudicar a saúde do animal. Ele deixa ali estagnado e ele falou que o tratamento era muito recente, o medicamento era caríssimo. Eu e Tiago, 2 estagiários, o medicamento era muito caro, e esse não era o único medicamento. Era esse medicamento para leishmaniose e tinha mais medicamentos que eram medicamentos humanos um pouco mais acessíveis. E ele explicou que o tratamento, assim, demoraria 30 dias inicialmente para esse medicamento que era mais caro, específico para leishmaniose, mas que a gente ia ter que ficar avaliando ele com certa frequência para ver se precisaria novamente dar esse medicamento a ele. Mas o Guga ainda ficou, assim, acho que 4 dias internado. A gente saiu de lá, tipo, na véspera do Natal de 2016. Nós saímos de lá bem abalados, sabendo que a gente ia enfrentar, assim, uns dias bem difíceis, porque o Guga estava muito prejudicado, ele não estava se alimentando, não estava conseguindo fazer xixi direito, estava super inchado porque o líquido estava se acumulando por debaixo da pele. Nós íamos ter que aplicar soro subcutâneo, assim, a gente não tem nenhuma experiência com isso, mas íamos ter que nos dedicar a isso para ele. E assim, conversando com amigos,
com minha mãe, assim, todo mundo assim, não, vai dar certo. O medicamento, eu fiz rifa para conseguir arrecadar a grana. Meu marido vendeu o contrabaixo dele para a gente conseguir pagar esse tratamento. E dito e feito, o Guga, ele reagiu super bem. Nós nos dedicamos muito, assim, tipo, no cuidado com ele. Eu alimentava ele com seringa, que eu fazia uma água com legumes e proteína, e eu alimentava ele com seringa para ele reagir. E ele foi reagindo muito bem ao tratamento, mas foi explicado na época, olha, ele tem essa doença, não tem cura, graças a Deus ele reagiu super bem ao tratamento, mas ele é um animal que ele não tem uma expectativa de vida como dos outros animais saudáveis, assim, deram uma sobrevida para Guga de no máximo 2 anos, ou seja, ele chegaria a 6, 7 anos no máximo, e ele chegou a 9, né, então assim, pra gente foi uma vitória ele chegar, e aí quando ele já estava ali com seus 9 anos, ele chegou quase 10, ele viveu quase uma década, quando ele chegou, assim, pouco tempo depois que eu fiz meus 27 anos, a gente percebeu ele muito dodóizinho, sem querer passear. Isso não é o normal do cachorro, gente. Você fala com um cachorro que mora em apartamento, você fala, vamos passear. Ele fica louco, né? Tipo, vamos passear. E ele, a gente falava isso, ele não queria, não estava se alimentando, estava fazendo muito xixi, cocô, assim, bem ruim, tá ficando bem mal. Nós levamos ele num sábado pro veterinário, ele ficou internado. Na segunda-feira, nós fomos visitá-lo, ele estava muito prostrado, assim, não estava quase reagindo. Ali eu tive, assim, a certeza que possivelmente ele não ia resistir muito mais. A veterinária, assim, foi muito acolhedora, também explicou que se ele resistisse, ele seria um animal dependente de hemodiálise, porque a situação dele era a seguinte, ele estava com os rins e o fígado parando. Eu cheguei a perguntar a ela se tinha alguma coisa a ver com a leishmaniose. Ela disse que não necessariamente, mas que pode ter influenciado sim, porque como o Guga teve leishmaniose, ele passou dos 4 aos 9 anos tomando medicamento. Porque que eu falei, aquele medicamento caro, específico a leishmaniose, ele tomou só uma vez, só precisou uma vez. Mas ele passou o resto da vidinha dele tomando medicamento de 12 em 12 horas que a gente dava. Então, querendo ou não, você está dando um remédio para o animal, só pode sobrecarregar esses órgãos, né? Os rins e o fígado. E aí ela explicou isso pra gente, disse que ele poderia depender de hemodiálise. Aí falou, olha, se vocês quiserem voltar amanhã para visita, para ver se ele come alguma coisa, traga um frango desfiado. A gente, não, vamos tentar. Eu lembro que eu fiquei muito abalada, meu marido também. A gente já estava com um filho humano nesse momento. Que idade tinha seu filho? Ele tinha 3 anos. Ele sabia que Guga estava doente? Ele sabia porque a gente falou para ele que o pai dele estava levando o Guga para o hospital, né, para o médico. E ele sabia e ele perguntava quando é que o Guga ia voltar. E quando, depois que a gente fez essa visita e a gente ficou de retornar no outro dia com o frango, a gente não conseguiu chegar, né, com o frango, porque antes disso me ligaram da clínica falando que ele não tinha aguentado e tinha falecido na madrugada, pra gente ir lá acolher, enfim, receber, pegar ele. Vocês receberam a notícia então por telefone? Isso, quando deu 8 horas da manhã, eu recebi a ligação de um número que eu não tinha, então eu já entendi que era aquilo, assim, antes de atender eu já sabia, Guga não aguentou. Mas assim, eu consigo falar sobre isso com muita tranquilidade, lembrar disso, assim, existem momentos que eu lembro e que dói, mas eu entendi que o tempo dele com a gente, assim, ele já tinha feito, assim, o máximo que ele podia para estar conosco, sabe? Então, eu sou muito grata pelo tempo que ele teve, né? Como eu falei, ele era um animal que talvez não chegasse a 6, 7 anos, ele chegou a 9. Ele viu, quando ele foi diagnosticado com a leishmaniose, eu não tinha filhos, era só eu, Thiago e Guga no apartamento. E 1 ano depois, foi que eu fiquei grávida. Então, ele ainda conhecia o nosso filho. Gente, Guga, ele foi meu parceiro da graduação, assim, de ficar comigo de madrugada, fazendo trabalho, meu Deus, final de semestre, estava lá, Guga no meu colo. Meu TCC, Guga estava no meu colo, entendeu? Tipo assim, ele era meu consolo, assim, eu tava estressada, mas tinha lá ele, tipo,
do meu lado. E, tipo, quando eu tava chegando, eu abraçava ele, e, tipo, vai passar, vai dar certo. Então, ele foi esse animal que me acompanhou desse momento, né, da graduação, de fazer trabalhos, até a minha gravidez. Foi ele que tipo assim, ele percebeu que ele já sabia antes de eu saber. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas por causa do olfato apurado dos cães, eles conseguem sentir a mudança hormonal nas mulheres. E ele tava muito pegajoso comigo, mais do que o normal, entendeu? E aí, pouco tempo depois, eu descobri que eu estava grávida. No meu puerpério, as madrugadas que eu passava amamentando meu filho, Guga estava lá, do meu lado. Minha mãe foi me visitar, assim, ia me visitar durante o dia e dizia: mulher, o cachorro tá tão cansado como você. Eu falei: mãe, porque o bichinho tá também acordando de madrugada. Tipo, toda vida que Dante acordava, que eu me levantava pra buscar e amamentar, Guga ia com a gente. Mulher, ele ficava cochilando durante o dia, assim. O bichinho também estava cansado, porque ele passou por essa fase também com a gente. Eu sempre conto para as pessoas que teve uma vez que eu senti uma cólica muito forte e meu marido sempre acordava também de madrugada, mas dessa vez eu pedi: não, pode ficar aí que eu resolvo. E eu tava amamentando e Tiago tava dormindo e Guga tava lá do meu lado. E eu tava com essa cólica e eu falei: meu Deus, Tiago não acordava. Aí eu falei: Guga, cadê o papai? A gente tinha essa brincadeira de esconde-esconde. Guga, cadê o papai? Cadê o papai? Aí ele se ligou, foi correndo lá, subiu em cima da cama, acordou o Tiago. E aí Tiago fez: amor, pelo amor de Deus, segura aqui, Dante, meu filho, que eu preciso ir no banheiro, porque eu tava com muita cólica. E aí você traz uma história aí cheia de detalhes, né, vivências tão importantes com o Guga. Como é que no momento dessa perda, quais foram as formas que você encontrou de lidar? Como é que você se sentiu em relação a suporte, esse acolhimento das pessoas, a notícia? Quando eu recebi a notícia por telefone, eu falei primeiro pro meu marido, né, pra ele voltar pra me buscar no trabalho, pra gente ir lá, e liguei pra minha mãe, que, como eu falei, por mais que ele fosse mais chegado pra mim, minha mãe também tinha essa relação, esse vínculo com ele, e a minha mãe ficou bem abalada. E depois eu fui, assim, informar meus amigos, porque muitos conheciam o Guga, a gente marcava coisa, jantar lá em casa, todos conheciam o Guga, assim. Ele era meio zanho, né? Era um pincher. Então, ele não é muito amigável com desconhecidos, mas a gente ia pra casa de praia, meus amigos de trabalho, todos conheciam o Guga, então eu fiz questão, assim, de avisar. E, assim, sou muito privilegiada por ter pessoas, amigos ao meu redor, que sabem da importância do vínculo, né, que se cria entre um ser humano e um animal, que um animal não é um objeto. Tenho outros amigos que também têm esse mesmo tipo de vínculo. Então, na hora que eu avisei, assim, eu me senti muito acolhida pelos meus amigos, pela minha mãe, principalmente, porque, como eu já falei, assim, não são todos da minha família que têm essa mesma relação com os animais. Mas eu também, assim, quis providenciar uma despedida. Porque, poxa, né, assim, Guga, ele fez parte de 1/3 da minha vida, de muitos momentos importantes. Ainda faz parte, Ainda faz parte, né, de muitos momentos importantes, assim. Eu tô tentando resumir uma história de 9 anos. Você tem uma história de 9 anos com amigos, né, com primos, não sei, com outros seres humanos, e você cria vínculos e memórias com essas pessoas, e não foi diferente com ele, porque ele era um animal, entendeu? Então, eu queria muito, assim, oferecer para ele um último gesto de carinho e amor, sabe? Porque, meu Deus, ele foi... E como foi a decisão dessa despedida? Você já tinha pensado, assim, por Guga ter um adoecimento, né? E ser acompanhado, Sim. Você já tinha pensado sobre isso? Eu tinha... quando depois que ele adoeceu, né, Guga ele tinha plano de saúde. E eu já, tipo assim, me planejava, por exemplo, economizando para talvez ele ir para o hospital novamente, ter mais gastos, além do que o plano de saúde poderia cobrir. E, tipo, economizando para, como eu sei que existe o serviço de cremação PET, economizando para quando viesse a acontecer, eu querer oferecer esse Você serviço. já estava decidida pela cremação no momento? Sim, eu já estava decidida pela cremação. Eu simpatizo, né? Não sei se essa é a melhor palavra, por esse tipo de serviço. E aí eu já sabia que ia fazer isso com ele. E como foi essa experiência da cremação? Conta um pouquinho pra gente. Pronto, né? Depois de avisar amigos e familiares, eu entrei em contato com
com uma amiga e que queria fazer esse serviço e tal, no Morada da Paz Pet. E ela falou, não se preocupe, vai dar certo, pode ir buscar Guga no veterinário e ir pro Morada da Paz em Emaús, que lá você resolve tudo direitinho na unidade e a gente providencia essa cerimônia, essa despedida para ele. E quando a gente fez isso, a gente foi lá, tipo, como eu disse, a gente já tinha, deu nosso jeito financeiro de arcar com os custos, porque pra gente era uma certeza, né? Se eu quero dar a melhor despedida para uma mãe, para um irmão, para meu filho humano, eu vou querer dar pro meu filho pet também. Então, como era uma certeza, a gente deu nosso jeito. E, assim, pegamos ele no veterinário, ele estava dentro de uma caixinha, os veterinários foram super acolhedores também, prestaram as condolências dele, fomos para o Morada Emaús com ele, acertamos a parte burocrática. Chegaram a fazer algum momento de despedida, Sim. Um velório? Nós fizemos, assim, tivemos um momento de despedida com o Guga, fizemos uma cerimônia, fomos só eu e meu marido, meu filho estava na escola, a gente não tinha falado para ele ainda, né, resolveu falar só depois que a gente voltou para casa. E a gente, tipo assim, fizemos uma homenagem, teve uma cerimonialista que prestou uma homenagem, vimos algumas imagens dele, tipo, algumas fotos. Eu não vou lembrar a música, mas eu sei que tem uma música que fala muito dessa relação e desse momento, dessa relação com o animal, né? Mas, assim, a que foi mais impactante mesmo foi na hora de receber as cinzas. Porque, assim... Optaram por cerimônia de entrega de cinzas, né? Isso, exatamente. Porque o que acontece? Quando ele foi para ser levado para a cremação, eu senti um vazio muito grande de chegar em casa e não ter mais ele lá. E na minha cabeça eu só ficaria tranquila quando o Guga voltasse para casa. E isso seria... Óbvio que não seria mais da forma como ele saiu. Mas eu queria que, de alguma forma, ele voltasse para casa. E aí eu fiquei muito ansiosa pelo momento de receber as cinzas. Aí falava com o pessoal do Morada da Paz Pet para tentar agilizar. Mas, assim, deu tudo certo. E aí, antes de receber as cinzas, eu falei pro meu filho que eu já tinha falado para ele que Guga tinha falecido. Ele tinha 3 anos na época. Então, assim, absorveu, mas não absorveu, entendeu? Eu acho que, tipo assim, talvez ele fosse materializar melhor quando fosse pegar as cinzas. Antes de pegar as cinzas, eu falei, filho, a gente tá indo pra um local, a gente vai buscar o Guga. Aí ele, ai, mamãe, quero o Guga pra casa, a gente vai ver o Guga vai voltar pra casa, não sei o que. Eu disse, filho, mas ele não vai voltar daquela forma que você conhece ele. Ele vai voltar numa caixinha, ele virou uma poeirinha, entendeu? Porque o Guga morreu, lembra? O Guga, ele faleceu, ele não tá mais com a gente, aqui na Terra daquele jeito. E aí, quando a gente chegou para receber as cinzas, aí tinha toda uma cerimônia. Tinha um vídeo da gente, lindo, assim, com vários momentos da nossa história. Aí as patinhas pra gente chegar até a urninha onde estavam as cinzas dele. A gente teve um momento para ficar nós 3 lá sozinhos, assim, para receber ele de volta. Dante, ele não entendeu muito, né? Como eu falei, ele só tinha 3 anos. Então ele ficava, vamos embora, vamos pra casa, vamos pegar o Guga. Tipo assim, ele ainda não tinha entendido que aquele era o Guga. Nessa fase a criança ainda tá muito no concreto, né? Então para ele, Guga era aquele Guga que ele conhecia. Isso. Não tem, até no próprio desenho animado a gente vai ter o morre e o desmorre, né? Então você vê o super-herói, ele vai morrer e ao final do episódio ele tá ali de volta. Então é mais ou menos assim que a criança percebe ainda. Pois é, e assim, e levou um tempo até ele, de fato, internalizar que Guga era uma poeirinha. A gente abria a urninha para ele, tipo assim, na hora da entrega de cinzas tinha a urna, tinha as flores e tinha um porta-retrato com a foto de Guga, né? E aí a gente abria a urna e levamos para casa o porta-retrato e a urna com as cinzas. A gente abria, não, filho, esse é Guga. Ele, não, esse não é o Guga. Não, esse não é o Guga. E a gente, assim, entendendo e acolhendo, assim, mas reforçando que Guga tinha se tornado aquela poeirinha. E aí até que ele absorveu. Aí toda a vida que ia o avô, a avó, os primos, os tios lá em casa, ele, olha, vem cá, venha ver Guga. Ele agora é uma poeirinha. Ele morreu, ele tava dodóizinho, tudo bem. Então...
diante desse processo assim que você traz, né, o que é que você sente no diferencial em relação a esse processo de luto? Porque a gente está acostumado, como falamos antes, muitas vezes a sociedade vai invalidar, né, o processo do luto pela perda do pet e trazendo para a gente falas muitas vezes violentas, né, falas do tipo, é só um animal, não sei por que você está fazendo isso, não precisa disso tudo, e é drama. E que bom que você teve o acolhimento tanto por parte dos seus amigos e pôde proporcionar essa despedida digna, que talvez seja tão significativa por tudo que você traz, por honrar essa vivência, né? É algo que você permanece honrando o amor e a vivência com o seu animal. Como é que você sentiu esse acolhimento, assim, essa diferença, talvez com outras pessoas, até conversando, você traga aí alguém que te diz, nossa, mas não foi assim, na hora que eu perdi meu animal foi tão diferente. Qual a diferença que você sente, assim, nesse processo de luto, no ser acolhido e no ser julgado, né? Realmente, como você falou, assim, eu fui muito privilegiada nesse aspecto. A minha bolha social, os meus amigos, a maioria deles tem esse tipo de vínculo com o animal. Então, assim, eu poder externalizar o que eu estava sentindo, falar sobre a minha dor, assim, eu acho que foi extremamente importante nesse processo. E todos eles, assim, entendem a importância de fazer a despedida da forma como eu fiz. Até porque eu tenho uma amiga que teve também uma cachorrinha chamada, acho que era Lila, uma poodle. E na minha época da graduação ela perdeu. E eu lembro que ela não pôde oferecer o tipo de cerimônia de despedida como eu ofereci. E eu lembro que ela ficou muito abalada na época da graduação, assim, muito, muito triste. Ela, até o fato de, tipo, a forma como ela se despediu de Lila foi por sepultamento e o ambiente não era nada acolhedor, assim, parecia mais assim como se fosse um quintal que pegaram e nomearam de cemitério pet. E aquilo afetou ela, sabe, assim, porque ela tinha uma história com aquele animal e, assim, você, como eu falei, assim, você não, se seu pai, sua mãe, alguém que você ama, chegar a falecer, você não pega e enterra no quintal. E é como você trouxe, né? Hierarquizar. Você em um momento traz sobre hierarquizar. E nós não hierarquizamos dores nem amores. E o quanto é importante, talvez, nesse processo e do nosso podcast de hoje, o quanto é importante também a gente refletir sobre a educação para a morte no sentido de trabalhamos nesse segmento e como é retornar nesse segmento para o trabalho diante da perda de um animal. Será que tem diferença no acolhimento dos nossos amigos do trabalho? Né? Que às vezes eu ouço também muita reclamação nesse sentido. Quando a gente volta ao trabalho, parece que está fazendo algo sem sentido. As pessoas dizem, nossa, mas você estava triste, ficou em casa por causa de um cachorro, por causa de um gato, por causa de um animal, né? Então, talvez esse diferencial, né? Muitas vezes as pessoas nos abordam dizendo assim, nossa, mas você trabalha nesse segmento, o segmento deve ser tão triste. E o quanto a gente pensa no acolhimento e na vida, né? Como foi para você retornar ao trabalho nesse contexto de uma mãe enlutada pelo pet, né? Mais uma vez, eu fui muito privilegiada pelos amigos que eu tenho no trabalho, assim, não são colegas, são amigos, e que também têm esse tipo de relação e me acolheram, assim, em nenhum momento eu me senti cobrada a retornar, a trabalhar imediatamente como se nada tivesse acontecido. Não me senti cobrada. Mas eu quis voltar à minha rotina, isso é uma opção minha, de Giovana reagindo ao luto dela. Porque tudo em casa lembrava ele. Ainda tinha pelo dele por todo canto, entendeu? Ainda tinha brinquedo, almofada, tudo lembrava ele. E tá ali, assim, era como se eu tivesse mexendo demais naquela dor, sabe? Mexendo muito. Então, eu quis voltar ao trabalho para, assim,
consegui um pouco, talvez, respirar. Mas isso foi eu reagindo da minha forma, né? E tive sorte de não ser cobrada, ser produtiva, de ser acolhida pelos amigos que entenderam a minha dor, entenderam a minha perda. Então, eu tive essa sorte, mas eu sei que não é todo mundo, né, que tem ela. E é interessante o que você traz, porque eu não ser cobrada a voltar a trabalhar imediatamente por estar enlutada, não ser cobrada por oferecer resultado e não ser julgada porque voltou. Isso. Porque, às vezes, você está enlutada pela perda de um animal, você está enlutada e retorna e também sente essa culpa, né? Nossa, como é que eu estou voltando ao trabalho? Então, Giovana, o podcast Morada do Cuidado está chegando ao fim, né? Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né? A partilhar conosco momentos tão importantes dessa experiência, dessa vivência, que é isso. Luto fala de amor. Só há luto onde há amor. Então é inquestionável. Processo de luto está falando de história de amor. É um vínculo. E o vínculo é de quem está vivenciando, né? A palavra de ordem no processo de luto é respeito. Respeito e acolhimento. Isso é muito importante. E para encerrar, eu gostaria de lembrar vocês, né, que primeiro eu vou deixar um espaço para você fazer suas considerações, né, para poder encerrar. Não, eu sou, como eu falei, assim, desde o início, muito grata por poder, assim, me sentir à vontade em poder compartilhar a minha história de dor pela perda do meu filho de 4 patas. Como eu falei, assim, eu tive 9 anos da minha vida com ele. Foi uma história de amor incrível. Eu sou muito grata a Guguinha, muito grata a meus amigos que puderam compartilhar e viver com ele, a meu marido que compartilhou dessa história comigo, que é outro que sente muito essa dor. E, assim, eu só queria reforçar que eu sou feliz por Guga ter estado comigo, mas, tipo assim, não é como se, hoje não dói mais. Porque ainda dói às vezes, sabe? Ainda dói. Ontem mesmo estava lembrando com o Tiago, eu fiz, poxa, há 6 anos atrás a gente estava naquela luta com o Guga por causa da leishmaniose. Eu lembro que eu chorei muito, porque foi um momento muito difícil, mas de muita troca de amor e parceria entre nós 3 ali, sabe? E, de certa forma, assim, eu não queria falar que é uma palavra superação, mas hoje eu consigo conviver com essa dor, sabe? Assim, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que o Guga tinha falecido, a gente se abriu para outro amor, que é outro pincher, com outro comportamento e outra personalidade, e eu estou entendendo que o vínculo que eu criei com o Guga foi porque ele era um animal. Eu estava em um momento da minha vida, eu era uma Giovana. Depois que eu perdi Guga, eu me tornei outra Giovana. E Guga era Guga, exato. Me tornei outra Giovana. E agora eu sou outra Giovana cuidando de Pique, que é outro animal, e estou construindo o meu vínculo com ele há 10 meses. E não estou desonrando a memória de Guga por causa disso, porque eu sei que ele era insubstituível. Eu só abri um espaço para criar memória com outro pet e ter outro filho de patas. Criar uma história de amor com outra pessoa, com outro animal, enfim, isso é possível, né? Isso é possível. E às vezes também é algo que traz para a pessoa que está enlutada uma certa culpa. Será que eu estou desrespeitando, colocando outro animal no lugar? E a gente fala, não é isso, né? E de fato não é. Entre humanos nós temos vários filhos e o vínculo é único. Isso. Eu sou a mãe de João, eu sou a mãe de Pedro, sei lá, mas com cada um é um vínculo. E não há hierarquia, não quer dizer que eu amo mais ou amo menos, né? Não à toa a gente escuta por aí, coração de mãe sempre cabe mais um, né? Então, assim, para encerrar, eu gostaria de lembrar, né, a todos que o Morada do Cuidado é também uma plataforma gratuita, com conteúdos especializados em luto. Basta acessar moradadocuidado.com.br e realizar seu cadastro. E não esqueça, siga o Morada da Paz e o Morada da Paz Pet nas redes sociais. Estamos sempre compartilhando conteúdos no YouTube, no Facebook e Instagram falando sobre luto e saudade.
Se você gostou do nosso podcast, faça sua avaliação, deixe seu comentário e se achar que ele pode ajudar alguém, compartilhe e até a próxima.